Bom dia, ouvinte. Bom dia, próximo. Agora deve ser umas 3h30 por aí. A luz veio uma vez, mas na parte do dia eu senti uma coisa estranha. Aí fui revelar mensagem para trazer para vocês. Amém? Antes disso, ouvinte, próximo, eu quero falar com você uns 2 minutinhos. Eu sei que vocês tentam entrar nas redes para a gente comunicar, né? E tá difícil para vocês, né, a gente se comunicar. Sempre vocês vendo os áudios, os vídeos, não é isso? Mas a igreja que eu me alegro, ela tá transferindo do salão para uma sede própria. Aí eu vou fazer um negócio com ele, não sobre os valores, porque eu não posso envolver em valores, né? Mas é para comunicar. Porque você imagina só, próximo ouvinte, irmão, muitas vezes você quer uma mensagem de conforto, você quer uma palavra que vem do Senhor sobre as minhas vozes. Eu estou no trânsito, eu estou fazendo outros afazeres, e não é assim. Tem hora para tudo, tem hora para você almoçar, hora para você dormir, hora para você conversar, hora para você orar. Então, o coração tem que estar preparado e a mente para receber o Espírito Santo. Não adianta você me comunicar, nós somos comuns, nós somos iguais. Mas para receber o Espírito Santo, você tem que ter uma preparação. Você está no sufoco do trânsito, como você vai ter essa preparação? Então, por isso está difícil para comunicar comigo. Mas a gente vai ver um jeito mais fácil para nós se comunicar. Amém? Senhor, nesse momento eu estou aqui com meus joelhos dobrados para que as suas palavras sobre as minhas vozes esparrame as suas palavras aos 4 cantos da terra, trazendo as mensagens para que o homem vive mais, assim serão os seus pedidos. As minhas vozes levará as suas palavras a 4 cantos e todo homem sobre a face da terra ouvir. Buscarás as palavras e levarás a conduzi-la a todo homem que a mim pertence. Tirar a travessura que vem sobre a terra e o mar. Darás terra para se pisar enquanto viver. A sugar o pó da terra, o seu espírito vem a mim. Que tenham rodulice ao car do ser que vem o homem ao pó.
darás as minhas palavras que conduzem até a mim. Trazendo à face da terra a sua condolência para viver até o término da morte. Esclarecei para viverás sobre o tempo determinado a mim. Ocorre muitas palavras em vão que não são dedicadas a mim. Ocorre o mal desde o início da terra, perseguição maligna que vem do Dom Bratão. Correis-se para a vida eterna e ganhasse a salvação, onde eu determinei meu líquido chamado sangue, que ocorre para que o homem vença-se andar livre e ter a terra livre para se pisar. Que seu corpo desça ao pó e seu espírito vem como a luz a mim. Ora lá, Senhor. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu não queria, sobre valores dados um ao outro, né? E sobre a criação do universo. Amém? Irmãos, vamos falar sobre a criação. Depois nós falamos sobre os valores dados. Na realidade é dízimo, né? Irmão, quando uma criança nasce, você pode fazer um exemplo. Você planta um pé de árvore. A criança nasceu, ouvinte, você tem que respeitar, desde os 0 dia até 1 ano e meio, você tem que respeitar a criança. É como uma árvore. Aqueles cuidados. Porque respeitar a criança, como vai respeitar um recém-nascido? Você respeita um recém-nascido, não falando alto perto dele, não fazendo as coisas erradas perto dele, e nem xingando e nem falando alto, sendo determinando o Espírito Santo, sendo determinando ele, para que ele conduza a sua mente e o coração no Espírito Santo, na boa convivência que você dá a ele. Você é o esteio, você é a raiz dele. Então muitos ouvintes próximos falam: eu vou deixar a herança com meu filho. A melhor herança é a herança do Espírito Santo. Essa é a melhor herança. Ninguém rouba dele. Ninguém toma dele. A educação que você dá. O resto, ele corre atrás. As palavras que fala renegada, muitas palavras falam que o rico vai para o inferno.
e o pobre vai para o céu. Isso é mito, isso não é verdade. Tá mais fácil os pobres tudo ir para o inferno e o rico ir para o céu. Isso é ambas as partes aí. Que você pede só o pão do dia, você vai ter o pão do dia. Que você pede o pão para uma semana, você vai ter o pão para uma semana. Só que você vai trabalhar mais para uma semana. Então, conduzindo as mesmas palavras, se um recém-nascido estrangeiro vem para cá, um exemplo para você, ou um do Brasil vai para o estrangeiro, irmão, se eles voltar um para a terra de origem, nenhum sabe falar o idioma da origem. Por quê, irmão? Porque os de lá estrangeiros falam estrangeiro, ele viu falando estrangeiro ter os 5 anos, 3 anos, a hora que ele vem para a terra de origem. Então, a mesma coisa é isso. Então, nós somos a raiz dos nossos filhos. Então, por isso que nós fala, saiu puxando quem? Saiu puxando nós mesmos. Talvez você tá mais aí no Espírito Santo, tá seguindo certinho, fazendo as coisas certinho. É que seus pais trouxeram a educação para você. Trouxa a condolência da terra, trouxa as dificuldades da terra para você. E você não traz para o seu filho. Se você trazesse, ele ia ser melhor que você. Mas você não respeitou ele 0 dia até 1 ano e meio, você não respeitou. Você brigou. Muitas vezes você é acostumado a fazer massagem na orelha dos outros, nos olhos dos outros, perto dele. Dá uma mal palavra, dá um mau exemplo. Satanás está ensinando você a criar seu filho para fazer o mal para os outros. Não condena sangue, não. Não condena sangue. Esses empregadores de hoje, que você vê, é o que os pais deixou. Não deixou valores. E nem apartamento. E nem terra. Ele deixou o futuro que é para o filho, o Espírito Santo. Hoje eu sou o maior empregador hoje. Você está entendendo, ouvinte, o que é a criação da terra? Traga seu filho no certo, nas palavras certas. Corrige ele. Agora muitos não, muitos vai lá, o filho bagunça, vai lá, compra um celular, um carro novo e dá para ele. Aquele mais fraco vai lá, compra um bombom e dá para ele. Você tem que ensinar a criança a dobrar o joelho dentro de 1 ano e meio para frente. Tem que dobrar o joelho e perdoar e pedir perdão. E já tem que ser responsável pelos seus erros dentro dessa idade. Aí sim você vai criar um filho exemplar na terra. Esse tem que ser os dois casal, ou que seja um, ou que seja avô ou bisavô. Você vai criar um filho exemplar na terra. Você vai dar uma grande herança para ele. Se vir 3 gerações próximo nessa criação, você olha para cima assim, dá até tontura de ver os risca-céu, né? Se trazer 3 gerações, o seu filho tem condições de ter uns 10, 15 daquele. Se olha para cima, dá tontura. Por que o rico vai para o inferno? Qual é a explicação disso aí? Sendo que nós cria ele
pelo Satanás para poder dar trabalho para os outros, através de nós puxar o Espírito Santo. Por isso que nós sofremos, porque nós criamos nosso filho não com o Espírito Santo, como o Satanás, para dar trabalho para os outros, tirar a vida dos outros, fazer tudo o que não presta. Conduzo os seus filhos no Espírito Santo. É o que eu venho gravando os vídeos e falando para vocês. Mas quem está escutando esses áudios está entendendo. O Senhor está dando condolência para eles saber o que é uma herança na terra, um futuro na terra, que é que o homem fala, que vai deixar para os seus filhos. Amém? Sobre os valores doados, ouvinte, próximo, vou explicar para você. Se Deus te dá, você tem que dar também. Deus está te dando. Deus está dando condolência na terra para você. Não importa se a pessoa vai te dar e vai te xingar depois. Você vai dar as coisas e vai te xingar depois. Importa é aquilo que você está fazendo para Deus. Aquilo que você está dando não importa, é material. Deus é dono do ouro e da prata. E da terra, ainda tem o reino para nós ainda. Você está entendendo? O dízimo. A pauta é o dízimo que está falando. Tem que responder. Eu não gosto muito, mas tem que responder. Mas, se você fez um compromisso, você tem que cumprir. Mas como? Está falando que é certo ou errado? É certo. É certo. Muitos pagam salão. Os pregadores são iguais nós mesmos. Eles comem, bebem, andam de veloz para levar as palavras. Tudo é valores que vai. Se ele for pegar esse dinheiro, ele vai fazer o quê? Vai enganar, roubar? Se ele está fazendo obra de Satanás. Entendeu? Não é que você está pagando pela salvação. Você está escutando as palavras. E essas palavras, para chegar até você, ela tem um custo. Você acha que você está lá naquela vidinha complicada. Aí vai leva uma palavra para você, muda a sua vida. Quer dizer, o Espírito Santo entrou na sua vida. Aí você passa a ter valores. Não é que Deus está te cobrando, não. É para as palavras ir mais longe. É para que pague o salão. Paga o líquido que nós bebemos, que é a água. Lumeia nós para não ficar no escuro, que nós não conseguimos enxergar. É para isso aí, ouvinte, que serve. A pessoa que traz a palavra não tem tempo de trabalhar. Porque é um trabalho, mas é um trabalho do Espírito Santo. Eu faço o meu trabalho sem valores, mas eu tenho o meu trabalho carnal. Então eu tiro essa hora, é a hora que eu estou dormindo, não estou fazendo nada. É hora de eu louvar o Senhor,
cear com ele, trazer para vocês as palavras. As redes também não cobra. Entendeu, Vinte? Por isso que não tem valores do meu lado. Mas, tirando isso aí, até o ar que nós respira na terra aqui, é valores. É difícil de explicar, mas a realidade é nua e crua. É isso. Então, tira isso da mente, que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Isso é mito, isso é uma palavra que não existe. Isso é uma palavra que não existe, isso veio do homem. Deus quer seu coração, Deus quer seu crânio, não quer saber de valor, que você deixou valores. Você pode deixar meio mundo aí de valores, para ele é a mesma coisa de um cisquinho, um grão de areia, porque ele é dono do ouro e da prata, e a hora que você for não vai levar nada disso. Agora sim, o que você vai levar, os erros de que te enriqueceu. Isso aí você leva, os erros. Mas se você enriqueceu a paz, você pode ter meio mundo sobre a terra. Não tem nada a ver. Porque essas pessoas, os ancestrais deles, trouxeram o Espírito Santo como herança para ele, como futuro dele. Não é derrubando árvore, acabando com o meio mundo, desonesto, para deixar futuro para o filho, não. Então hoje vocês veem os grandes empregadores, você tenta investigar para você ver como foi a vida deles antes de julgar. Amém? O o pregador sempre prega as palavras do Espírito Santo. Então, nós temos que conduzir essas palavras no nosso coração e respeitá-la. Mesmo que tiver em dúvida, procura prova no Espírito Santo através de julgar. A maioria dos pregadores, na época, irmão, próximo, era filho de rei. Era sobrinho de rei. Era os pregadores. Não podia uma pessoa assim sair pregando se ele não tivesse um suporte lá em cima que segurasse ele. Então, na época de Cristo, não tinha valores porque a riqueza era cereais. Quem tinha cereais era rico. Não tinha valores. Não tinha pataca, valores, né? Para poder servir o seu semelhante. Era cereais, alimento. É o que reinava naquela época. Então nós não podemos se julgar que não tem valores o pregador. Tem valores e muito, e muito. Ele tem o Espírito Santo, que é o que eu acabei de falar. Ele tem muitos valores mesmo. Porque ele conduz o Espírito Santo para onde que ele anda. Ele leva a palavra. Eu vou parar esse vídeo por aqui, irmãos, ouvintes. Vai ficar muito grande. A rede não aceita áudio grande.
Amém? Fica com Deus, até a próxima. A paz.